Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Em julho, as fortes geadas causaram perdas em cerca de 19% das áreas de cafezais do estado de Minas Gerais, atingindo 173,6 mil hectares de lavouras, segundo a estimativa da Emater MG, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. Para muitos produtores, os prejuízos foram grandes e a recuperação será difícil. Felizmente, esse não é o caso do cafeicultor Sérgio Meirelles Filho, que teve pequenas perdas este ano. Mas ao longo da vida enfrentou geadas muito severas, que fizeram a família mudar de cidade várias vezes em busca de um recomeço e trouxeram então grandes lições. O produtor superou as adversidades e conquistou uma posição de destaque na cafeicultura mineira, sendo inclusive um dos vencedores do concurso de qualidade dos cafés Minas Gerais em 2020, promovido pela Emater MG. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista no mercado de café, disse que o mercado do Arábica aguarda as próximas chuvas e por isso fica de lado. As perdas foram enormes ao setor. Joãozinho Grafista comenta também várias notícias que influenciaram o mercado. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana. Pelo menos o Arábica trabalhou de lado, né? A gente está aguardando as famosas chuvas que estão para vir, a princípio agora para o final da semana, a partir de quinta-feira. Já tem previsão aqui para o Cerrado Mineiro, daqui a pouco eu vou falar do clima. Antes de falar do clima, então, o café Arábica está aguardando essas chuvas e por isso o mercado ficou de lado. Trabalhou durante a semana inteira com uma mínima de 182 lá na Bolsa de Nova York e uma máxima de 190. Quer dizer, ele não consegue romper os 190 e não consegue romper os 180. Claro que em termos de tendência, né, acima dos 190 o mercado ganha uma força maior para buscar a região dos 200, depois 215, 230 e depois 240. Já abaixo dos 180, e eu acredito que vai acionar stop de fundo porque eles estão aguardando essas chuvas, né? A gente sabe que vindo as chuvas vai abrir a florada. Logicamente que tivemos uma forte geada e ainda estamos numa forte seca. As perdas foram enormes, né? A gente tem visto perdas aí de até 80% produtores perderam, né, com a geada, né? Há 21 anos que eu analiso os mercados, então de café, então eu tenho essa convicção, né? O mercado abaixo de 180 vai acionar os stop dos fundos e acredito que eles devem levar o mercado para 170, acredito que eles devem levar o mercado um pouco mais abaixo para 165, 160, quem sabe 155, 150, uma realização aí de quase 3 mil pontos, isso daria R$150 aí de realização do físico. Logicamente que se o mercado romper os 200, trabalhar acima dos 190, ele vai ganhar força, como comentei, para subir. Por enquanto é esse o cenário que eu estou vendo pelos gráficos, né? Vamos falar um pouco então o que impactou o mercado, né, durante a semana. Nova York então na sexta-feira fechou com 175 pontos de queda a 186,40. O café março 2022 com 170 pontos de queda a 189,20. O dólar comercial trabalhou uma volatilidade bem forte na sexta-feira, dia 17, né? Na quinta-feira, para vocês terem uma ideia, o dólar fechou a 5,26. A máxima do dia foi 5,34 e fechou a 5,28, com 0,43% de alta. Também na sexta-feira, o contrato novembro lá na Bolsa de Londres, né, o café Conilon, café Robusta, testou a máxima dos últimos 4 anos. Como eu comentei, né, o dólar chegou a subir bastante, então impactou na sexta-feira no café Arábica, né, porque com o dólar subindo, né, em relação ao real, encoraja os exportadores, né, fica mais interessante para o exportador vender, né, e aproveitar as máximas, né, o produtor aproveita para vender o seu café, né. Por isso que a gente sempre fala, quando o dólar cai fica interessante para o mercado, porque o café sobe, em relação ao físico mantém, mas em compensação, se o dólar sobe fica interessante, o mercado cai, o café cai na bolsa, mas fica interessante em termos de reais para o produtor. O café Conilon, então, como comentei, testou na máxima dos últimos 4 anos na sexta-feira. O café vem encontrando um suporte, né, um consenso de que com problemas de demanda lá do Vietnã,
né, o maior produtor de corinol do mundo. Falta de containers, né, para as exportações de café. Então isso acaba sendo altista para o mercado, porque você não tem como que eu vou exportar o café, né? Como é que eu vou levar o café para ser exportado? Você não tem container. Vou falar um pouco dos containers também, que o mesmo problema está acontecendo aqui no Brasil, pelos dados de exportações que saíram na segunda-feira passada pelo Secafé, vou comentar daqui a pouquinho. Também está tendo um recorde de infecção de Covid também lá no Vietnã, né? Eu venho comentando já há algumas semanas aqui com vocês, né? O primeiro-ministro aumentou as restrições lá da pandemia, né? Na cidade de Ho Chi Minh. E com isso, né? Aumentando as restrições da pandemia, né? Forçando as pessoas a ficarem em casa, né? Também o Departamento Geral do Vietnã, né? Seria a CONAB deles, disseram que as exportações de agosto do mês passado no Vietnã caiu 4%. O clima continua seco aqui no Brasil, né? Como comentei, a SOMAR Meteorologia na segunda-feira passada, né? Reportou que apenas 30% regiões, né? Cafeiras receberam somente 10 milímetros de chuva. Outra consultoria de meteorológica, né? Lá dos Estados Unidos, chama Maxar, também disse na segunda-feira que as chuvas foram limitadas, ainda com chances, com poucas chuvas, né? No que ocorreram no Brasil na semana que agora passou, e as temperaturas ficaram assim normal, né? A semana passada foi uma semana extremamente quente, né? Nas regiões cafeeiras. Aqui no Cerrado a média ficou em 35 graus, né? As altas temperaturas. Nós vamos falar mais sobre o mercado do café depois do intervalo. Não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Em 2021, o país deixa de embarcar cerca de 3,5 milhões de sacas de café devido à continuidade dos gargalos logísticos no transporte marítimo global, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. O Joãozinho Grafista explica sobre esses problemas. O Secafé, na segunda-feira, disse que as exportações brasileiras caíram 25,2% em agosto, somando o café verde e industrializado, né, o torrado e o moído e solúvel, né, em relação a 3,573 milhões de sacas em idêntico período do ano de 2020. Em receita cambial, as remessas recuaram 1,6% no mês passado, subindo de 427 milhões de dólares para 420 milhões de dólares. Os dados partem do relatório mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, né, que é o Secafé. Eles disseram o mesmo problema que está tendo no Vietnã, né, o comentário dos diretores do Secafé. A reviravolta do desempenho das exportações brasileiras de café, que eram positivas até o acumulado de julho, reflete a continuidade dos gargalos logísticos no transporte marítimo, um problema estrutural que extrapola as fronteiras do Brasil e do produto, conforme revela o presidente do Secafé, Nicolas Rueda. Essa grave crise operacional gerou disparada no valor dos fretes, constantes cancelamentos de booking, espaço dos contentores nos navios, dificuldades para novos agendamentos e disputa por containers e lugares nos navios. Então, quer dizer, o mesmo problema que está acontecendo lá no Vietnã está acontecendo no Brasil. Segundo a apuração realizada pelo Conselho junto aos exportadores, os entraves fizeram com que o Brasil deixasse de exportar cerca de 3,5 milhões de sacas entre maio e agosto de 2021, o que, considerando os preços médios dos embarques, equivale a não ingresso de aproximadamente 500 milhões de dólares em receita ao país. O país deixou de receber um bom dinheirinho aí, né? Então é isso que acabou impactando, né, nas exportações aí. Bom, como é que está andando o andamento da colheita, né? A Cochupé, a maior cooperativa do mundo, né? Os cooperados da Cochupé, né, que envolve as regiões sul de Minas, Cerrado Mineiro e parte de São Paulo, estava em 96,93% até o dia 10 de setembro. É o que indica o levantamento semanal da Cochupé. No relatório anterior, a colheita envolvia 94,19% até
3 de setembro. Segundo o relatório, a colheita recuperou o atraso este ano em relação ao ano passado, né? Graças, à falta de chuvas, né? Principalmente. Em igual período do ano passado, a colheita estava em 96,62%. Então, levemente adiantada. A consultoria Safras e Mercado também informou na quinta-feira, dia 16 de setembro, que a comercialização da safra brasileira 2022-2023, que será colhida no ano que vem, até o último dia 10 de setembro, atingia 24% do potencial de produção. O dado faz parte do levantamento mensal das safras e mercado. No último mês, o percentual era de 23%. Segundo o consultor das safras e mercado, Gil Barabá, as vendas de café das safras futuras do Brasil andam de forma bem lenta, né? O percentual já elevado de comprometimento antecipado se soma às dúvidas produtivas e justifica a postura cautelosa, apesar dos preços bastante atraentes. A gente sabe que teve essa geada, o produtor vai ter complicações para entregar esse café para a data futura, né? Para setembro de 2023. Então, por isso que realmente está bem lento, né? As vendas futuras. O consultor da Safras Mercado também indicou que essas vendas de 24% do potencial da safra estão sujeitas a ajustes, uma vez que são baseadas em um potencial produtivo que só começará a ser definido efetivamente a partir das floradas ao longo da próxima primavera. As vendas de arábica estão mais aceleradas, girando em torno de 27% do potencial produtivo, enquanto a comercialização de conilon alcança 16%. Ou seja, o produtor aproveitou, acabou de colher, precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro, agora já no final da colheita, e por isso exatamente, somente de acordo com a safra do mercado, quase 24% já foi comercializado, dessa safra. Tá bom? Mais notícias impactaram o mercado durante a semana. Rabobank, o maior banco agrícola do mundo, eles soltaram um relatório deles, que chama Rabobank Agroinfo, do mês de setembro. Nos últimos meses, as cotações de café sofreram valorização devido às preocupações com a oferta global. Em setembro de 2021, o preço médio do café na Bolsa de Nova York está em 190, 1,89 por libra-peso, ou 190 cents, 56% maior em relação a 12 meses atrás. No Brasil, a saca 60 quilos de café arábica alcançou mais um recorde nominal nesse mês e está valendo em média R$ 1.082, um incremento de 92% em relação a setembro de 2020. O Rabobank também destacou que em julho de 2021, 3 geadas atingiram as regiões produtoras de café, sendo que uma delas foi a pior em 2 décadas. As perdas para a próxima safra 22-23 ainda não estão claras, de acordo com o banco. Além de acompanhar a resposta das árvores nos próximos meses, será importante observar a reação dos produtores nas áreas afetadas, o tipo de poda, escalamento, recepa ou replantio. Até o momento, as estimativas variam entre 3 a 6 milhões de sacas em relação ao potencial perdido da safra 22-23. Observa o Rabobank. Por outro lado, a geada não impactou a atual safra, que está praticamente encerrada. O Rabobank espera que sejam colhidas 56,7 milhões de sacas, sendo 36 milhões de arábica, 32% menor em relação ao ciclo anterior de 2021-22. A quebra de produção ocorreu devido à bienalidade produtiva menor e baixos volumes de chuva. Porém, o clima seco durante a colheita favoreceu a produção de café de boa qualidade. Também o banco disse que o consumo global vem se recuperando em 2021, especialmente nos Estados Unidos e Japão. Como sempre falo, você está deixando de tomar o seu café nas cafeterias ou nos shoppings, mas você está consumindo aquele café na sua residência, O Rabobank projeta um crescimento da demanda global 2021 em 1,3% e 2021-22 em 2,4%. Apesar do grande superávit global, os atuais gargalos logísticos, a piora na expectativa da oferta futura e boa recuperação da demanda em 2021 devem continuar a dar suporte aos preços do café. Então, quer dizer, o banco já descarta um pouco essa forte realização de luz que eu comentei no início do áudio, que eu acredito que com as chuvas os fundos vão aproveitar para realizar lucros. Bom, vamos falar um pouquinho do clima, Chuvas ganham intensidade ao final de setembro e início de outubro, O avanço de uma nova frente fria deve trazer mais umidade para as áreas de café ao longo
longo dessa semana que começa, né, com chuvas atingindo os estados de São Paulo e Minas Gerais, alcançando inclusive a região do Cerrado Mineiro, onde o acumulado pode chegar a 20 milímetros. É o que indica o mapa climático para o café da Safras Consultoria, com informações da Rural Clima e Somar Meteorologia. Os modelos indicam a possibilidade de chuvas mais volumosas para o sul e sudeste do Brasil ao longo da primeira quinzena de outubro. Oremos, né? Bom, então vamos falar como trabalhou o mercado físico na quinta-feira, dia 16 de setembro. O mercado teve uma boa reação, né, com a alta da Bolsa de Nova York. Os preços acompanharam, porém sem volume expressivo. O produtor ainda dosando oferta, trabalhando conforme necessidade. Ideia para o lote de bebida dura, né, bica dura, girou na casa de R$ 1.065 a R$ 1.075, chegando ao redor de R$ 1.090 a R$ 1.100 até R$ 1.130 para um extra fino com certificado. Já a venda futura, o mercado ficou travado, então, como comentei, né? O produtor está muito triste, né? Muita preocupação aí com as entregas futuras para o ano que vem, né? Mas as cotações de café fino com 15% de catação girou na casa de 1.110 a 1.130 para setembro de 2022 e 1.150 a 1.170 reais para setembro de 2023. Bom, essas foram as informações aí para todos os ouvintes do programa Paracatu Rural. Abraços a todos e vai café! Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, compartilha no Facebook, no story do seu Instagram, mas manda para todo mundo, tá bom assim? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes e internautas. A você que nos acompanha pelo podcast do Paracatu Rural, em diversos aplicativos de podcast, pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhe por lá também. @Paracatu Rural no Instagram. Um abraço aí para Victor Oliveira, Bauer Batista Campos, Sítio Águia Rea, também para Hilário Júnior, para Marlon Ristard e também para o Gustavo Henrique e o Eric Góes. facebook.com/Paracatu Rural tem o Crist Erlan Barbosa, Robson Ferreira, Norberto Santos Souza, também para Adriana Maciel e Mariana Goulart. youtube.com/Paracatu Rural, pessoal aí do Agromil, Josué Pereira, Paulo César Cabral dos Santos, João Gabriel Andrade, Natália Andrade, o Alexandre Ferreira da Silva, o Paulo Pedrosa de Oliveira também. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo pelo nosso site, paracaturural.com, é isso mesmo. Tem muita gente que acompanha pelo paracaturural.com, lá também tem a variação do dólar em tempo real. Abraços para você, ouvinte do rádio. Nós estamos no rádio na frequência 96,5 MHz, Boa Vista FM. Se estiver próximo a Paracatu, é só sintonizar aí. Se não, pode pesquisar em um aplicativo de rádio, como por exemplo Rádiosnet. De segunda a sábado, às 7h45 da manhã e aos domingos, 6 horas da manhã, tem Paracatu Rural na Boa Vista FM. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, pela TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos também nossos parceiros, o Cicobi Cred Gerais, que nos apoia, também a Grão Direto com conteúdo todas as semanas, e os nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zoopete, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e equipe de editores, também a Lohane Marques, nossa redatora, e para minha esposa Paula, um beijão, te amo, Paula. Olha, vou ficar esperando você no próximo encontro, combinado assim? Que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.